com seus 2 anos e meio, mais ou menos, ele foi diagnosticado com um câncer. Conhecemos Jesus através disso tudo, através da vida do Bernardo. E ele pedia para a doutora, me dá alta, eu quero ir no culto. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando, que alegria receber vocês aqui. Gente, eu quero dizer pra vocês que cada episódio eu tenho sido a primeira a ser edificada e eu quero falar pra você, assista até o final, porque geralmente a gente sempre finaliza com uma cereja do bolo e assim, é incrível o que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Então, se você é o primeiro episódio que está aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal para que você possa receber mais testemunho como esse que você vai assistir agora. E você que já é da casa, obrigada por fazer parte dessa comunidade, porque é bem isso, a gente vai maratonando e deixa eu falar uma coisa para você, quanto mais nós ouvimos os testemunhos, mais a nossa fé é ativa, porque eu tenho falado, o Tete a Tete com a Pri é pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo, porque não é um podcast, ele não precisa ser uma pessoa famosa para falar conosco, não, todos os dias tem uma pessoa vivendo algo extraordinário com Cristo, sabe por quê? Porque Cristo vive, Ele reina e Ele está entre nós. Então eu gostaria que você recebesse comigo, com muito amor e carinho, a Ana. Prazer! Que alegria estar aqui contigo. Eu sei que antes da gente marcar essa data, o Espírito Santo já tinha marcado. E eu estou glorificando ao Senhor porque você aceitou esse convite. Que alegria. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Amém. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, para que eles conhecessem um pouquinho quem é a Ana. Prazer, eu sou a Ana, tenho 39 anos, sou casada, mamãe do Bernardo e da Beatriz. Ai, que delícia, que família linda. E para a gente poder iniciar esse testemunho, eu gostaria de fazer aquela pergunta bem clichê de podcast, bem clichê de crente. Você vem de um berço cristão? Não. Não? Assim, sempre fomos da Igreja Católica. Perfeito, né? a cristão. Sim. Porém, não tinha aquela comunhão, né? Então, íamos na igreja, mas não com aquela frequência, né? Porém, meus pais, sim, batizaram nós na Igreja Católica, né? Frequentávamos, mas não aquela comunhão, né? Diariamente. E me aprofundei muito mais em Cristo, né? Conhecemos Jesus mesmo, mais profundo, faz um ano. Uau. E 3 meses, mais ou menos, que a gente começou. A gente teve uma grande oportunidade e com a graça do Senhor, a gente está cada vez mais profundo. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu não sabia, não fazia tão pouco tempo. Que alegria. Porque assim, gente, pra quem não sabe, eu e a Ana, a gente se conheceu de uma maneira muito engraçada, né? Porque assim, a gente vê as conexões dos céus mesmo, porque existia um pequeno grupo na Palhoça, onde uma amiga em comum liderava, e ela tinha ganhado um neném, e por ela ganhar o neném, ela disse assim, quem que eu vou colocar lá? E ela lembrou de mim, pastora Brito, pode ir lá nesse dia, porque eu ganhei neném, não posso ir. Eu disse, amém, eu vou sim, mas quem que vai estar lá dela? Nem eu sei, porque é novo, é o segundo ou terceiro encontro nosso e tudo mais. Eu disse, ai, amém, eu fui me tremendo, gente, porque primeiro você disse sim, depois você se apavora. E eu disse, gente, eu não conheço ninguém, como é que vai ser? E foi. E assim foi um mover. Bênção. Nossa, foi um mover do céu. Acho que eu frequentei também. Era o meu primeiro dia também, foi uma bênção. Nossa, foi uma bênção. E eu não conhecia elas não me conheciam, mas tipo, parecia que a gente já se conhecia há anos. Foi uma conexão dos céus mesmo. E que interessante, eu fiz uma dinâmica, gente, que era pra. Era assim, era pra você falar uma experiência que você teve com Jesus, assim, muito rápida. Tipo, eu resolvi, tipo, o que mudou na tua perspectiva, né? Tipo, de hábitos, era de hábitos. E aí eu sei que, tipo assim, eu achei que a pessoa ia falar, tô fazendo exercício físico, eu tô não sei o quê. E, gente, ninguém entendeu o que era para fazer na dinâmica e começaram a contar os seus testemunhos. Contou o seu testemunho, né? Que mover foi aquele. Foi cada pessoa com um testemunho muito forte, muito lindo. Né? Muito lindo. E eu disse, gente, que mover. Eu saí de lá impactada. E tô impactada até hoje. E aí foi onde a gente se conectou, né? Que legal. Mas e aí, me conta, como que foi? Então você tava na Católica e tudo mais. E aí, adolescência ali, como é que, tipo, normal? E aí, como que foi a tua, como que eu posso dizer, a tua escolha de profissão? Eu acho que eu vou entrar nessa parte para depois a gente entrar na família. Pode ser.
Então, eu sou formada em técnica em saúde bucal. Trabalhei 8 anos com dentista, né? Auxiliar como dentista, uma profissão muito boa também, gostava bastante. Mas depois que eu engravidei do meu primeiro filho, o Bernardo, eu senti essa necessidade de ter mais tempo com ele, né? Ser mãe mesmo, né? Exatamente, tá no lar. Porque eu ficava muito longe dele. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei da área da beleza também, né? Então, fazia sobrancelhas de dentistas nesse último consultório que eu trabalhei. Tinha umas 6 dentistas e eu já fazia sobrancelha delas, colega de mãe, irmã, enfim. Então, era algo assim que eu já me conectava, gostava, né? E aí, depois que eu tive o Bernardo, eu acho que ele estava com 6 meses, caiu a ficha, sabe? Eu tenho que fazer algo onde eu tenha mais tempo, né? Para passar com meu filho e fazer os meus próprios horários. Aí, isso que me despertou a trabalhar com sobrancelhas, né? Isso, Então, de lá para cá, foi em 2018, eu tive o Bernardo, foi em 2019, eu fiz o meu primeiro curso e de lá pra cá daí... Até hoje, nessa área da beleza. Nessa área, me especializei em remoção a laser também, né? Em 2023. E a área que eu atuo, né? E é muito bom, pois tem aquela... Conexão com as mulheres, e hoje você vive com esse propósito, né? De certa forma. Então, eu acho tão interessante porque ao longo da vida a gente vai se descobrindo também, né? Porque às vezes você tem um sonho, você tá vidrada numa coisa e de repente Deus vai lá e te molda para outras coisas que você nem entende. Porque tu tá numa área totalmente diferente, tipo assim. E aí o Espírito Santo te colocou aqui, mas tinha um propósito nisso, né? E que alegria. E como é que foi, tipo assim, a formação da família? Era um sonho você ter uma família? Não era? Como que conheceu seu esposo? Que deve estar lá assistindo. Não, sempre foi um sonho, com certeza, de ser mãe, de conquistar a minha própria família, né? Então, conhecer meu esposo já era amigo do ex-esposo da minha irmã, né? Amigo de infância, a gente já se conhecia, mas ele tinha um relacionamento, eu tinha outro. E a gente começou eu estava solteira, a gente começou a sair e logo começamos a namorar, assim, foi muito rápido, Aí com 1 ano e meio, mais ou menos, de namoro, a gente casou, né? E aí depois veio o Bernardo. E veio o Bernardo. Me conta um pouquinho aí desse testemunho. Bernardo, em 2018, engravidei do Bernardo, foi uma gravidez rápida, onde, né, eu achei que ia demorar pelo fato de eu tomar muitos anos sim. Enfim, mas foi muito rápido. E o Bernardo é uma bênção em nossas vidas, né? Nosso primeiro filho, primeiro neto, muito desejado, né? Pelos avós, ainda mais homem. Eu grávida, o meu pai já falava, é homem, é menino. Eu, ai pai, calma, se for menina, não, eu tenho certeza que vai ser um homem, é um menino. E ele acertou. Veio Bernardo, muito amado, muito desejado. Me transformou com certeza como mãe, a todos nós, família, né? Em 2020, com seus 2 anos e meio, mais ou menos, ele foi diagnosticado com um câncer, né? Um tumor suprarrenal. Foi aquela correria e tal, até a gente descobriu o diagnóstico, assim, foram várias idas e vindas, né? O último médico disse pra mim, ai mãe, tem que levar ele no psicólogo porque ele não tem nada, ele não tinha nada. E ele reclamava de muita dorzinha abdominal, né? Enfim, aquela correria. Veio o diagnóstico dele, ele estava com tumor suprarrenal. Eita! Quanto tempo pra descobrir? Olha, Pri, eu acho que levou 1 mês, tá? Meu Deus. E ele reclamando, dizendo que tinha algo. Dor na barriguinha, mamãe dor na barriguinha. E foi indo. Quando descobrimos, estava com 12 centímetros esse tumor. No início, assim, nem caiu a ficha pra mim, sabe? É um mundo, assim, totalmente desconhecido pra mim. Câncer só tinha em adulto. Eu nem sabia que criança tinha essa doença, né? Foi diagnosticado com tumor, né? Naquele dia o nosso mundo desabou, né? De toda a família. E começou todo o tratamento, né? Quimioterapia, 6 ciclos de quimioterapia.
Ele teve uma resposta muito boa, de 12 centímetros diminuiu para 2 centímetros esse tumor dele. Uau. Foi uma resposta muito boa, com a graça de Deus. Fez a cirurgia, retirou o tumorzinho e fomos para Curitiba, ele fez transplante de medula óssea. E ficamos 50 e poucos dias internados lá no hospital. Eu vi ele, é verdade, muito tempo, mas ele venceu, foi um guerreiro. Foi um guerreiro. Ficou curado, quase 3 anos ele ficou curado. Em 2021, daí, quando finalizou o tratamento dele, a criança, quando é curada, quando finaliza o tratamento no hospital infantil, ela bate o sino, né? O sino da vitória, que tá curada. Ele bateu o sino em maio, e em julho eu descobri que estava grávida da Beatriz. Uau, mais uma alegria. Aí, no início, assim, foi aquele frio na barriga. Ai, meu Deus, será que eu já tô preparada para outro? E também pelo fato de ter passado por isso tudo com o Bernardo, então, querendo ou não, fica assim, pastora, é um trauma, é um medo que a gente carrega, né? E aquela preocupação, será que vai vir saudável? Enfim, mas as coisas foram, né, tudo se acalmando, super aproveitei a gravidez, o Bernardo comigo, bem feliz, participou bastante e ela é uma bênção em nossas vidas, né? O Bernardo ficou curado 2 anos e 10 meses, se eu não me engano. Ano passado, em janeiro, ele com muita dorzinha abdominal, uma dorzinha na barriguinha, dor na barriguinha novamente, muita dor na barriga. Aquela correria, ele já fazia, né, um check-up de 4 em 4 meses, eu levava ele para fazer o acompanhamento, sempre tudo certo. Em janeiro, com aquelas dores, a gente antecipou o check-up dele e foi diagnosticado com a doença novamente. Resistipou a doença dele. No intestino Não, aí voltou entre pâncreas e fígado e já com metástases na medula óssea. Então, bem mais agressivo, né? Esse tipo de doença do Bernardo, a gente já sabia que era de alto risco, agressivo, né? Então, quando voltou, assim, voltou muito agressivo. Ele sentia muita dor, não conseguia nem ficar em pé. Foi bem intenso. Então, naquele momento ali também o nosso mundo desabou, porque hoje em dia eu não sei o que é mais difícil, ou tu receber a primeira notícia, ou tu receber quando recebe a doença, porque tu já sabe tudo que tu vai passar e muito mais, né? E fora que dá uma esperança, né? Exato. Dá uma esperança, tipo, tô conseguindo dar tudo certo, tudo bem, filho, de repente, como é que eu vou dar essa notícia de novo? Nossa, novamente. Né? Imagina. E eu com a Beatriz, pequenininha, ela não tinha nem 2 aninhos, ela ia fazer 2 aninhos, e veio aquela notícia, né? E novamente começamos todo o tratamento. Foi uma fase muito difícil, pastora, porque ele ficou muito debilitado. No primeiro tratamento dele, mesmo ele fazendo quimioterapia, ele ficava pulando, brincando, sempre ativo. Esse tratamento não, deixou ele muito debilitado, ele ficou sem comer, porque pelo fato de estar, né, entre pâncreas e fígado ali, a doutora explicou que comprimia o estômago dele, então ele não conseguia comer, né? Ele ficou muito magrinho, e se alimentava pela sonda, somente pela sondinha, né? E fazendo tratamentos, quimioterapia, e aí a doutora veio conversar conosco que ele teria que fazer uma imunoterapia, que era uma medicação de alto custo de 2 milhões, essa medicação. Ai, a gente, meu Deus, 2 milhões, e agora como que a gente vai fazer, né? Enfim, a gente fez de tudo, né, pastor? A gente sempre fez de tudo que estava ao nosso alcance e o que não estava, e sempre colocando Deus em primeiro lugar. Amém. Sempre, né? A gente pediu essa medicação para a Unimed, com a glória de Deus, em 3 meses liberou essa medicação. Ele foi fazendo quimioterapia, transplante, a gente levou ele para Curitiba, médicos de São Paulo, a gente já estava providenciando passaporte também para levar ele para tratar fora, que tem tratamento, né, mais avançado fora. Foi 1 ano e 3 meses de muita luta. O que a gente poderia fazer, a gente fez por ele, né? Sempre muito amado, bem cuidado, né? E ele nos ensinou muito, e foi através, né, da doença do Bernardo. Ninguém queira passar pela dor, né, pastora? Mas a maioria encontra Jesus na dor, né? E conosco foi assim. Conhecemos Jesus, né? Conhecemos Jesus através disso tudo, através da vida do Bernardo. Eu sempre falo que ele é
a obra, sabe? Se hoje a gente está de pé, se hoje a gente está em Cristo, firme em Cristo, foi o Bernardo, sabe? Ele foi muito, muito usado por Deus, uma criança que mesmo passando por aquilo tudo, tanta dor, sofrimento, internações, não tinha vida, a nossa vida era só hospital. Em um mês a gente ficava uma semana em casa, por exemplo, e longe da maninha, da vovó, do vovô, todos que amam muito ele, né? E mesmo assim ele sempre louvando, ele sempre orando. Então ele nos ensinou muito, muito, mesmo diante de tanta dor, ele sempre firme. Nunca me esqueço que ele estava dias internados, né? E ele pedia para a doutora, me dá alta, eu quero ir no culto. Eu quero ir para o culto. Dizia, né? Ele só recebia alta, a gente já ia para o culto. Então, o Bernardo, ele nos ensinou muito, uma criança assim com uma... Pregava! Exatamente. Gente, que coisa mais linda! Nossa, ele... Foi engraçado uma vez, assim, com um amiguinho, né? Ele perguntou pro amiguinho que esse menino, ele sempre estava com a avó, fazendo quimioterapia, e ele falou, cadê tua mãe? Ele perguntou. Daí o menino falou, minha mãe tá trabalhando. E cadê o teu pai? Ele disse, eu não tenho mais meu pai já morreu. Daí ele ficou olhando e ele disse, mas não fica triste, Jesus está voltando. Teu pai vai ressuscitar, tu vai reencontrar o teu pai. Olha só, a gente fazia estudo bíblico, a gente começou, né? A minha mãe já era adventista, da igreja adventista, meu cunhado, minha irmã, a gente começou a frequentar com eles, né? A igreja, começamos a fazer o estudo bíblico e ele prestava muita atenção. Ele sentadinho no sofá, ele prestava atenção que no outro dia ele já estava repetindo, sabe? Muito mais longinha nisso, exatamente, sempre passando por tudo aquilo, muito forte, muito corajoso, e sempre louvando. Mamãe, coloca o louvor pra mim, que o louvor alivia a minha dorzinha, ele falava. E realmente eu colocava o louvor pra ele sempre se acalmava. Era louvor o tempo todo. Tinha televisão lá na sala da quimioterapia, eu colocava e ele ficava louvando e cantando, e uma bênção. Ele ensinou muitas pessoas, pastora, muitas, né? Ele salvou a nossa família, tantas outras pessoas assim que eu recebo testemunho. Esses dias eu estava na JCM, aí uma moça bateu nas minhas costas, olha, eu sou tua seguidora. Disse, oi, prazer. Aí ela me disse, contou a história, e ela me disse que mudou a vida dela, começou a frequentar a igreja através da nossa história, do Bernardo, enfim. E ainda, olha quantas pessoas mais agora vão ter a oportunidade de ouvir. Exatamente. O legado do Bernardo, ele vai continuar. Vai continuar. Agora vai ser eterno, porque agora ele tá na internet. Né? Lindo. E a gente continua com esse legado, né? Aí, voltando à história do Bernardo, então, né? Fizemos todo o tratamento, ele nunca teve, a doença nunca respondeu, né? O tumor sempre ali. Tivemos uma oportunidade de levar ele para Curitiba para fazer cirurgia, porque aqui em Florianópolis eles nem aprovaram a cirurgia dele, porque já seria uma cirurgia de alto risco. 10 horas de cirurgia. Aí a gente, Jesus, o Senhor colocou em nossos caminhos a minha colega Ana, o Dani, os pais do Tutu. Hoje o Tutu também descansa. E eles nos falaram, Ana, leva o B para fazer uma consulta com a doutora Vilani, tá, em Curitiba, uma médica muito boa, mesmo tumor do Bernardo, né? Fomos lá, pegamos uma segunda opinião e ela liberou a cirurgia do Bernardo. Pediu vários tipos de exame. Ela disse, não, dá para fazer cirurgia e tal, vamos fazer. Sim. Só que, né, já corria um risco, porque era uma cirurgia muito, muito complexa, né? Fez a cirurgia com a graça de Deus. Muito guerreiro, pastora. Venceu aquela cirurgia. Uma cicatriz assim, ó, de fora. Teve derrame pleural, teve outras infecções, enfim, mas venceu aquela cirurgia também. Um guerreiro. E só que lá ela tirou 100% o tumor do Bernardo. Só que lá a gente, infelizmente, recebemos outra notícia que ele já estava com metástase da doença. Nesse ossinho aqui do olhinho, que ele já estava com o olhinho inchado e tal. E ele foi, a princípio, era só uma sinusite, assim, sabe? Que ele tinha muita infecção, inflamação na face, né?
Só que lá em nada de diminuir aquele inchaço do olhinho dele, mesmo com antibióticos assim fortíssimos, né? Não adiantava. Aí a doutora pediu uma tomografia e na tomografia parecia que ele estava com essa metástase aqui nesse ossinho do olhinho. 10 dias depois da cirurgia, viemos para Florianópolis e já começou a quimioterapia, altas doses de quimioterapia, e fez um exame da cabeça aos pés, agora eu não me lembro não vou me lembrar o nome, mas enfim, ali já captou vários pontos de doença. Ele estava com várias metástases já no corpinho. Ele estava aqui no olhinho, na face, na coluna cervical, na costela, na bacia, nos membros inferiores. Já estava bem avançado. Em dezembro, ele parou de andar. Que isso foi bem forte para nós. Porque mesmo ele fazendo o tratamento, ele era aquela criança ativa, né? Então, a partir daquele momento que ele parou de andar, ele falou para mim uma vez, ele disse: ai, mãe, quando que eu vou melhorar da minha perninha, né? Eu quero brincar, eu não posso ir pular. Ele falou para mim: bom, no aniversário do meu afilhado, William, eu não posso brincar, mãe. Aquilo ali acabou comigo. Foi bem difícil essa fase. Mas, enfim, a gente fazia de tudo. A gente conseguiu uma muletinha para ele, personalizamos o nome dele com Homem-Aranha. Ele amava o Homem-Aranha, né? Ele é fã do Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha, né? Lá no hospital sempre vi Homem-Aranha, mas quando ele parou de andar, aquilo ali já foi tão difícil pra gente, né, pastora? E nos deixa impotentes como mãe, como pai, tipo, você quer dar o melhor e tem coisas que você não consegue. Não consegue, exatamente. A gente procurou de tudo, assim, tratamentos e, enfim, outras opiniões, mas a doença cada vez avançando, né? Muito, muito difícil. E ele cada vez mais debilitado. Aí em janeiro tivemos uma reunião com a equipe médica e a médica decidiu parar todo o tratamento, porque fez vários tipos de quimioterapia, essa imunoterapia mesmo, a gente pediu essa dose de 2 milhões, depois mais doses, e isso tudo dava muita reação nele também, ele teve até intoxicação à morfina, de tanta morfina que ele tomava e não aliviava a dor dessa criança. E assim, do fundo do meu coração eu sempre pedia para Deus, sabe, pastora, para curar o Bernardo completamente, né, curar ele, queria ele curado definitivo, né, completamente, não ficar a vida toda sofrendo com essa doença. Nós, pais, mães, né, a gente quer filho com saúde, pulando, brincando, e ele via a Maria ir para a escola, e ele sempre hospital, e mesmo assim ele não era de reclamar. Ele não era de ficar reclamando. Às vezes ele comentava e tal, mas não era aquela criança agressiva e tal, porque tem criança que é agressiva, que não aceita, que é acesso e tal. Ele tinha vários acessos no bracinho dele. E sempre muito colaborativo, cuidadoso, querido com as medicações, com a dietinha dele. Ele fazia aquela dietinha de 3 em 3 horas. E era tão difícil, cansativo, sabe? E a gente não descansava. Não dormia, mas eu estava o tempo todo ali, o tempo todo. Eu, meu esposo, fazia de tudo por ele, sabe? Tudo. Pai parou os tratamentos em janeiro. Mãe, vamos parar tudo, porque o Bernardo ele só tá ficando cada vez mais debilitado, né? Não tem mais tratamento para o Bernardo. A doença tá assim, tá cada vez mais avançando. Vamos deixar ele em casa com vocês, aproveitar o máximo possível. Só tomando remedinho para dor, né? Era muita morfina, era muita medicação para dor. E tinha uma gaveta assim da cozinha, medicação. cheio de medicação, cheio. Ai, Jesus. Aí parou todo o tratamento em janeiro. Fazia uma radioterapia paliativa, mas nem as rádios ele já conseguia mais, era muita dor. Que daí eu falei para a doutora, será que vale a pena expor ele ainda essa dor de radioterapia? Se não vai matar a doença, né? Se não vai resolver, sim. Vamos deixar ele então conosco. Meu marido, meu esposo falava, Robson, não leva mais ele para essa radioterapia, né? Porque era muito sofrimento. Mas enfim, aí ficou conosco, janeiro, fevereiro, sempre aquela correria. A gente fazendo estudo bíblico, já era pra gente ter se batizado ano passado, né? Aí sempre com essa correria de hospital, nunca conseguia conciliar, sim.
em fevereiro a gente conseguiu, mesmo naquela correria, conseguimos, e ele sempre pedia, não que ele precisasse, né? Sim. Um anjo desse Sim. não precisaria, mas era Um desejo do coração um dele. desejo do coração dele. Ele sempre falava, mãe, eu quero entrar nas águas. Nas águas ele falava, eu quero entrar nas águas com a mamãe e com o papai, um querido. E a gente fazendo estudo bíblico, o meu esposo já adorava frequentar, né? Porém, ainda não tinha aquela decisão. O Bernardo falava para ele, papai, vamos entrar nas águas? O meu esposo, o papai ainda não está preparado, filho. Mas ele sempre falando, sabe? Ele sempre parece colocando a semente. Exatamente, colocando a sementinha. E eu vi que meu esposo foi mudando Amolecendo. e tal, graças a Deus. No dia que a gente foi, né, para o nosso batismo, dia 15 de fevereiro, foi o dia mais lindo da minha vida, e meu esposo tomou a decisão. Eu estava separando a roupa, ele falou, tá separando a roupa? Aí eu disse, sim, tô separando. Ele falou, separa a minha também. E ele falou, Deus do céu, glória a Deus. Tivemos essa oportunidade de estar ali com o Bernardo, mesmo ele com dor, ele foi, querido. E foi o dia mais emocionante, assim, mais feliz da minha vida. Ele entrou conosco nas águas, foi nosso batismo, foi muito lindo. E depois daquela correria de hospital, e dia 15 de 16 de março, o B partiu, né? Ele descansou. A gente teve uma semana antes, a gente teve uma reunião com a equipe, ele com muita dor, a medicação de e oral em casa já não estava aliviando a dorzinha dele. Decidimos internar ele para ele ficar com uma dose de sedação, as medicações, né, acesso venoso que aliviava mais a dor dele. Ele ficou de segunda até sábado, ele ainda interagia conosco, conversava conosco, né? Muita gente foi visitar, os pastores da igreja Estiveram juntos. Exatamente, o tempo todo ali conosco, né? Então, pastora, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade de nos preparar, sabe? De nos preparar. Deus foi preparando exatamente tudo. Então, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance e hoje a gente segue em paz, né? Sim. Obviamente com muita saudade. Sim. É muita saudade, só Deus sabe. A saudade só aumenta, mas ao mesmo tempo a gente está muito em paz, porque a gente fez de tudo por ele. Ele foi muito amado, muito bem cuidado. E foi um lindo presente de Deus. Eu agradeço todos os dias. Porque Deus me deu um filho tão amado, tão abençoado. E que ainda veio assim, para salvar a nossa família. Aleluia. Muitos amigos, né? Ele foi um grande exemplo, né? E vai continuar sendo, em nome de Jesus. E eu gostaria que tu contasse, né, que dessa tua dor agora tem um chamado também, que você hoje ajuda outras mães. Exatamente. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho aí, antes da gente ler o nosso versículo de hoje. No hospital tem um grupo Voluntários do Bem, né? Esse grupo é uma bênção também em nossas vidas, pois muitas vezes, pastora, o Bernardo lá triste, com dor, e, né, nossos pais também, e eles iam lá levar felicidade, alegria, o Homem-Aranha, que ele amava, né? Sim. E eu sempre falava para André, André, eu acho tão lindo esse trabalho de você, esse projeto, exatamente, porque muda totalmente a vida da criança, o dia da criança, né? O Bernardo já se transformava em outra criança, ficava muito feliz, nós pais também, de ver a alegria deles. Rindo, né? Feliz ali. E eu falava para ela que eu queria participar muito, né? Aconteceu isso tudo com o B descansou. E eu já logo quis voltar a trabalhar. Com 20 dias o B partiu, eu já logo voltei a trabalhar, né? Atender as minhas clientes e conversei com a Andrea. Daí ela disse, nossa, Ana, você vai ser muito bem-vinda. E eu sempre falo assim, que eu vou, né, transformando a minha dor em amor. Amém. Em amor. Porque já que Deus me dá essa força, né, óbvio, são dias, né, pastora, dias mais leves, dias mais difíceis, mas eu sinto a presença do Senhor em todo tempo. É o Senhor nos carregando. Uma paz inexplicável mesmo, né, que excede todo entendimento. Exatamente, porque como que um pai e uma mãe vai viver a vida, sabe? Sem um filho é difícil, é muita falta. A Beatriz, pastora, ela é um presente do Senhor, porque
quando eu engravidei, eu lembro que eu fiquei assim, preocupada, né? Se tivesse com doença e tal, mas hoje eu entendo. Ela também é a nossa força diária, o nosso corpo. Deixa vocês continuarem. Exatamente. Tem algum motivo para permanecer. Não tinha um filho substituir. Claro que não. Claro que não. Mas ela é a nossa força também diária para a gente continuar. Então, hoje eu entendo também como Deus é perfeito. Ele planeja tudo, é tudo no tempo dele, né? Tudo exatamente. E voltando aos voluntários, então hoje eu faço parte do grupo dos voluntários bem lá no hospital, que é uma bênção, a gente faz visita no hospital, né? E tem visitas em casa-lar também, em asilo, e é uma bênção. Quando eu chego lá no hospital, né, de ver a felicidade das crianças, ai, a Ana, eu me visto de Ana, né? Então, as meninas, e já vem, e já abraço. E uma vez uma mãe veio e me abraçou e chorou muito, muito emocionada, e ficou agradecendo, sabe, pastora, ai, obrigada. Ela estava pedindo tanto, ela queria tanto a princesa, muito obrigada. Então, é difícil, sabe? Vem muitas famílias de longe que às vezes ficam ali sozinhas, não tem essa rede de apoio. Eu agradeço muito, muito a Deus também, porque nós temos, né, uma rede de apoio muito grande, a minha família, a igreja, a pastora, é um presente de Deus em nossas vidas, sabe? Os pastores, os irmãos da igreja, porque se a gente não tivesse se fortalecido tanto, a gente não estaria de pé hoje, não estaria jamais. Então é um presente também do Senhor em nossas vidas, né? A igreja é o corpo de Cristo, não tem como, né? A gente sente esse amor através do sangue de Jesus. Acolherem muito o tempo todo, assim, sabe? É isso que eu digo, que é a importância de congregar. Exatamente. Sabe? Tem muita gente dizendo assim, você é na igreja sozinho porque eu sou igreja. Gente, não tem preço estar junto em unidade. Exatamente. Porque em tempos assim que a gente vê o valor, exatamente. Do congregar, é bem verdade. E foi uma bênção. E hoje eu participo do grupo de voluntários do bem. Eu tenho também um grupo de oração que montou eu e mais umas colegas minhas, né? Aliás, a Rite, que é uma estudou muito do Bernardo, né? Lá no hospital, todas são uma bênção. A gente tem esse grupo de oração. Hoje a gente está com 82 mulheres. É uma bênção esse grupo de oração também. E a gente sempre pensamos juntas, né, em algo para estar acolhendo essas, não só as mães que estão enlutadas também, passando pela mesma situação que eu, mas também outras, né, mulheres também. Então a gente se juntou, a gente montou esse grupo e o nosso projeto é fazer um café, se reunir juntas mesmo, pessoalmente, e estar cada vez mais levando a palavra para essas mulheres também. Meu Deus, que forte! E vamos ler o nosso texto de hoje, que está lá em Tiago 1, versículo 12, que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uau, que texto lindo, né? Por que esse texto, Ana? Esse texto é lindo, né? Aliás, tem um vídeo do Bernardo lá no Instagram falando desse texto. A gente vai esse vídeo dele depois? Ai, que bom, que maravilhoso. Bom para ver esse vídeo. E ele fala, né? E eu levo em meu coração esse versículo, né? Que ele nos deixou, porque os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que é eterno. Naquilo que é eterno, né, pastora? A gente sabe que a morte não é o fim, não, né? A morte não é o fim, tem muito mais. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor tem grandes planos para nossa vida, né? E falta pouco, né? Falta pouco. A eternidade está logo ali, né? Jesus também já está voltando em nome de Jesus. Nós vamos poder nos reencontrar com o E vamos reencontrar o Bernardo. Glória a Deus. Feliz. Glória a Deus. Não verá mais dor. Um corpo glorificado. Exatamente. É isso. Amém. Brincando. Tudo que ele não brincou aqui, ele vai estar lá. E eu também com ele 3 vezes, pastora. Assim, com ele 3 vezes. Esse sonho foi muito maravilhoso, assim, sabe? Foi um sonho confortante. Apaziguador. E ele estava bem feliz, com cabelo. A mãe falou essa semana, mãe, eu acho que o mano já tá cabeludo.
Linda. Com a graça de Deus, a nossa família segue em paz, né? Amém. Minha esposa está bem, a maninha também está super bem, seguimos em paz. Com a graça de Deus, é Ele o tempo todo nos confortando. É isso mesmo. Amém. Que alegria. Quero dizer pra você que assim, ó, eu não tenho como mensurar a dor que a Ana passou nesse tempo. Não tenho como. E nem que as famílias passam. Mas deixa eu falar uma coisa agora pra você que é mãe, que é pai, tá? Eu sinto muito a disposição de falar isso, porque muitas vezes muitos pais estão vendo os filhos como um fardo. É verdade. Muitos pais não têm tido tempo com os seus filhos porque o trabalho é em primeiro lugar, tantas coisas estão em primeiro lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixa a tua família de lado. A tua família é teu principal pilar. Se a tua família está bem, nada está bem. Eu preciso que tu entenda isso. E o tempo passa e você não sabe o dia de amanhã. Sabe, eu dou aula para os adolescentes e a gente dando aula ali de tecnologia, inteligência social. Em uma das aulas eu tive que ouvir de um menino dizendo assim: ah, pastora, mas vocês falam que nós adolescentes ficamos muito no celular, mas se eu não ficar no celular eu vou ficar em solidão dentro da minha casa, que eu fico sozinho. Então, tipo, olha só, eu vejo que o Espírito Santo ele tá dando a oportunidade de você ouvir esse vídeo e dizer assim: meu Deus, meu filho tem saúde, meu filho tá bem. Eu posso glorificar o Senhor por ele, não reclamar de dar trabalho, não sei o quê. Gente, é uma fase que passa, e passa tão rápido, um piscar de olhos. A Isadora, eu conheci ela com 6 anos, né, minha filha de coração. Hoje eu tô com 15 anos, aquela fase da bagunça do quarto já passou, já é organizada, ela já tá com a fase das amizades. Passa tão rápido. Desfrute a tua casa, desfrute a tua família, desfrute os teus filhos, né? Foi dia das crianças. Cara, olha que alegria, os teus filhos podem brincar, dê glórias a Deus por isso. E você, mãe, que quem sabe tá passando por um quadro como a Ana passou de dor, deixa eu falar pra vocês isso que ela falou, eu vou enfatizar. Nós estamos no mundo caído, o mundo caído gera dor, a gente tem realmente lutas, provas, a doença lá nos atinge o nosso corpo físico, mas deixa eu te falar uma coisa, um dia nós teremos esse corpo glorificado. Amém. Eu e você teremos esse corpo glorificado. Em o nome de Jesus, não perca a esperança e saiba que Cristo Jesus é aquele que te guarda e guarda a tua casa. E ele não perde o controle de nada, mesmo que eu e você possamos perder em algum momento, ou né, quando vier a angústia, vier a tempestade, coloque Jesus no seu barco, porque ele acalma o vento, ele acalma o mar, ele está com você. Então que esse testemunho possa ter edificado a tua vida assim como edificou a minha, porque edificou a primeira vez, já sabia, né, te seguir, comecei a acompanhar e me edifica todos os dias, porque é isso. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando por tão menos. É verdade. E não sabem o que é um problema de fato. Né? Então, às vezes, precisa ir fazer uma visita no hospital com mês para saber o que é dor. Sabe, nós do Compaixão Movimento, a gente faz as visitas porque, cara, é isso, para mostrar, gente, existe coisa muito mais séria lá fora, né? E não é só que não é um clubinho, a igreja não é um clubinho, a igreja precisa servir a sua cidade local, ver onde as pessoas estão com dor e levar o amor de Jesus, porque esse amor de Jesus que vai restaurar, olha só, uma família restaurada, isso é só Jesus que pode fazer. É só Jesus. Você tá aqui com tanto testemunho, é só Jesus que pode dar. É verdade, pastor. Só ele, o tempo todo. Eu quero te agradecer pela tua coragem, pela tua disposição, pela tua dedicação, porque não é fácil falar sobre isso. E eu te agradeço porque hoje você está sendo canal para tantas outras pessoas ouvirem o amor de Jesus de fato. E mesmo em meio a uma dor tão grande, imensurável, você está dizendo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é meu sustento, Deus é o Deus da minha casa, é o pilar do meu lar, né? E que alegria poder glorificar o nome do Senhor Jesus através da tua vida, da tua história. Que Deus te abençoe, abençoe a B, abençoe os planos de vocês como família, em nome de Jesus. Obrigada. Eu que agradeço, pastor. Obrigada. E eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Envie esse testemunho para alguém, para que outras pessoas sejam edificadas. Curta, comenta o que mais te marcou e que em nome de Jesus você possa estar com a gente no próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. Ai, gente, deixa eu só agradecer. Nós estamos aqui na Imobiliária Drummond, não podia deixar de agradecer. Obrigada por ter aberto esse espaço para que isso aqui fosse gerado no Espírito Santo de Deus, para que outras pessoas pudessem ouvir, e os nossos patrocinadores, obrigada. Vocês fazem parte disso. Olha que alegria ouvir isso que a gente acabou de ouvir. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Tete a Tete. Amém. See